Olá pessoal, o Papo Saúde de hoje vai falar de uma pessoa essencial em nossas vidas. Muito se fala da importância da mãe na vida dos filhos e muitas vezes os pais ficam em segundo plano, como pessoas menos importantes, o que não é. Ao se tornar pai, o homem carrega dentro de si a importância de tentar mudar a vida de uma outra pessoa. Ele carrega força, coragem, autoridade e muito mais. Pode mudar o futuro de uma criança, obviamente, se assim o desejar. E para falar sobre essa figura paterna na vida das crianças, a gente vai entrevistar hoje o pediatra, o Dr. Constantino Cartacho. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e poder contribuir um pouco com esse entendimento da participação do pai nessa vida da criança. Doutor, a gente estava falando aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravar, essa questão assim da delimitação da figura materna, figura paterna. E quando a gente fala do homem como provedor, tem toda uma questão sociológica, antropológica. É só isso mesmo? O homem é o provedor, o pai é o provedor de trazer alimentação, impor limites, segurança? Como é que é isso? Historicamente, sim. Tem-se esse conceito do homem como o provedor, o guerreiro, aquele que busca a caça, mas nem sempre foi assim. E nem sempre vai continuar sendo assim. É preciso que a gente faça a distinção entre a ideia do homem como figura masculina e a ideia do papel social do homem dentro da família, que são duas coisas bem distintas. Doutor, qual a importância da figura paterna na vida do filho, desde o pré-natal até a adolescência, em todas essas fases? O primeiro suporte, né, que o homem deve dar, e aí o homem como figura, né, como o papel daquele que geriu o filho, né, junto com a mulher, é o suporte à mulher durante a gravidez. A gravidez nem sempre é tão fácil. E a mulher é sempre o centro de toda a gravidez. Todas as atenções se voltam para ela, né? E essa graduação entre o que é o suporte à mãe, dentre as modificações corporais que ela vai ter, o crescimento da barriga, modificação de bacia, crescimento de seio, muitas vezes mudando o interesse sexual, podendo ser aumentar ou diminuir ou manter o interesse sexual do casal, tudo isso influencia nessa relação, porque aquela pessoa com quem você casou, esteticamente agora, é outra pessoa. Doutor, no geral, qual o papel do pai nesse contexto familiar? É muito interessante a gente ver como as relações se fazem no período pré-natal, natal e pós-natal. Então, se a gente pega no período pré-natal, toda a evolução da gravidez, todas as modificações que a mulher vai ter, todas essas atenções, e depois o que acontece após o parto, em que as atenções se voltam completamente para a criança. Então, antes a mãe participava de todas as fotos, agora a criança participa de todas as fotos. Então, normalmente a mãe é excluída desse contexto. E é o momento em que o pai celebra. Enquanto a mãe está sentindo as dores pós-parto, seja cesárea ou parto normal, em geral o marido está convidando os amigos para festejar. E muitas vezes também esse marido esquece das necessidades de sua esposa. Esquece porque está dando atenção à criança ou esquece porque está festejando. E daí há uma retração do comportamento feminino, porque a mulher deixou de ser esse centro da atenção e se sente excluída dessa relação social. Mas o vínculo com a criança passa a ser um vínculo muito maior da mãe do que do pai. O pai é praticamente excluído da vida da criança, porque a mãe passa a ser a provedora. Aí sim, a mãe provém a comida, o afeto, o carinho, e o pai entra como sustentáculo nessa relação. Então é muito importante que o pai entenda que ele não deve, não pode terceirizar a atenção do seu filho. Ele tem que estar junto da esposa, ele é o suporte da esposa. E não terceirizar para avô, avó, tio, tia, babá ou qualquer outra pessoa. Esse é o momento crucial em que a mulher precisa do apoio do marido. Doutor, então quando o senhor coloca aí já o papel da mulher nesse contexto, né, de dar o colo, de assumir certas responsabilidades e de que o homem tem que ter consciência disso, quando esse homem não tem consciência de que ele tem um papel importante nesse seio familiar, às vezes é válido que a própria mulher chame o homem, converse para que ele seja mais participativo? Claro que sim. A relação de pai e mãe é uma relação indissolúvel para o resto da vida. Ninguém é ex-pai, ninguém é ex-mãe. E toda a atenção à criança e à mãe, culturalmente, foi excluída do homem. O homem nunca participava disso.
Então, a ideia que a gente tem do homem como aquele ser guerreiro, aquele que provém, aquele que está sempre fora de casa, buscando a comida, buscando o dinheiro, mantendo a família, e a mãe como aquela mulher pacata em casa, isso já mudou radicalmente. Você não tem mais essa ideia. No entretanto, alguns homens continuam com a ideia de que eles não podem dar carinho, afeto, não podem abraçar o filho, não podem beijar o filho, só pega o filho muitas vezes enquanto a mulher está fazendo alguma coisa sua ou de casa. Nesse momento ele pega a criança, mas se a criança chora, ele devolve para a mãe. É muito comum isso. Dizer, basta o menino chorar, o pai chega e devolve para a mãe. Então, ele não tem a paciência, ele não tem o tino, né? O tino que eu digo no sentido de entender essa situação toda. E ele se põe excluído. Então, se já havia uma exclusão porque a mulher passou a ser provedora, ele agora se comporta como excludente dessa relação. Óbvio que isso não é 100% dos casos, mas a gente está falando da maioria. Todo pediatra escuta no seu consultório queixas maternas em relação ao comportamento do pai. E principalmente nesse período imediato pós-parto, primeiro, segundo mês. Ele pode se fazer presente auxiliando a mãe no cuidado da criança. O cuidado de uma forma geral, o banho, a troca de fralda, o botar para dormir, o conversar com a criança, acalentar a criança, para que também você possa ter um momento de relaxamento da mãe. Porque é um período extremamente cansativo e uma mudança muito radical de vida. Toda mulher que tem filho sabe o quanto que é doído no sentido de trabalhoso, no sentido de cansativo. É uma doação total, né? Amamentar é um ato cansativo do ponto de vista corporal, principalmente nos primeiros dias, mas também do ponto de vista de ansiedade materna. O leite materno, ele não vem num recipientezinho de vidro onde você pode ver a quantidade. A ansiedade das mães, será se o meu leite está sendo suficiente, se não está sendo suficiente, meu filho está chorando, por quê? Então, há uma necessidade da participação muito próxima do homem. Senão, você vai correr o risco de terceirizar o cuidado com seu filho e você vai ter que redobrar ou recobrar esse cuidado mais na frente. Doutor, o senhor falou um pouquinho aí das suas experiências, do que você escuta dentro do consultório. E aproveitando esse gancho, você enquanto pediatra, hoje em dia há um movimento muito forte das mulheres tentando trazer o pai para a vida, ativamente para a vida do filho. E quebrando esse paradigma de que esse é o papel da mãe e esse é o papel do pai. O pai e a mãe têm o mesmo papel. Hoje em dia você consegue enxergar essa mudança de paradigmas nas mães e nos pais que chegam ao teu consultório e dizer assim, do mesmo jeito que eu acordo de madrugada, às vezes, para colocar o bebê para dormir, ele também faz. A gente divide por igual. Não tem isso de isso ser do homem ou isso ser da mulher. Elas têm mudado mais esse pensamento? Alguns casais, sim. Ainda não é a maioria. Ainda não é a maioria. O homem ainda não entendeu que ele tem que ter uma relação afetiva com seu filho desde os primeiros dias de vida. Esse entendimento ainda não é tão claro nesse homem moderno. Alguns homens, entendendo essa situação, criam seus vínculos com seus filhos, facilitando todo o papel futuro que ele vai ter de vida na vida dessa criança. Mas isso ainda não é a regra. E há uma necessidade de você identificar dentro da relação familiar não apenas o ser, a estética masculina ou o ser, a estética feminina, mas você identificar as atitudes, os papéis sociais desempenhados por cada um dentro dessa relação familiar. Muitas vezes na relação familiar, você tem ainda a mãe como a estética feminina, mas o papel social feminino. Mas o que dizer quando a mãe trabalha fora? O que dizer quando a mãe é a provedora da casa? Como que se identifica nessa relação social para a criança que está em formação o que é o papel social masculino, o que é o papel social feminino. Então, há uma mudança muito grande nessa identificação da criança em relação aos seus familiares, a seu pai e sua mãe. E principalmente hoje em que todo mundo é tia, todo mundo é tio. Então, é preciso que numa relação familiar você tenha muita clareza do papel social, e não a representação estética, mas o papel social masculino e feminino. Alguns estudos apontam características de agressividade, de isolamento das crianças que foram privadas desse contato com a figura paterna. Isso é verdade? Em alguns casos, sim, porque a ausência da figura paterna ou gera uma terceirização do cuidado,
ou cria no outro extremo, né? Aquele cuidado afetivo exagerado, né? Então vamos dar um exemplo clássico, né? Que é muito citado. O famoso filho dos avós. Aquele que pode tudo, aquele que faz tudo, né? Aquele que tem todos os seus desejos satisfeitos, aquele que não sabe lidar no futuro com o erro. Ele não sabe lidar com a desilusão. Então é aquele menino que a gente, aqui no Nordeste, costuma chamar da criança mimada. Esse é um extremo. O outro extremo na ausência do pai é você buscar em outras figuras, fora da sua relação familiar, a identificação social. E geralmente você vai se identificar socialmente com aquele mais forte. E a identificação com o mais forte muitas vezes vai levar a um comportamento mais agressivo pela necessidade de se impor socialmente. Então, a ausência do referencial paterno faz com que a criança identifique-se com o referencial que ela imagina do que é uma relação familiar, o papel social do homem. E geralmente ele vai buscar isso nos amigos, ele vai buscar isso na rua, ele vai buscar isso em um familiar que nem sempre vai ter o mesmo comportamento que seu pai teria nessa relação. Porém, é importante se entender que a ausência do pai não justifica a agressividade da criança. A ausência do pai dentro da relação familiar pode ser extremamente saudável. Por exemplo, um pai agressivo. Um pai que não tem o entendimento de uma relação familiar sadia, que agride a mãe, que bate na mãe, por exemplo. Ou que é agressivo com a criança, ou que tem um comportamento fora do habitual, no sentido de chegar tarde em casa, de beber demais, de passar da conta de todos esses comportamentos. Qual é a figura que ele está criando no seu filho? Então, muitas vezes é muito mais saudável não ter a companhia do pai dentro de casa do que tê-lo. Além do isolamento e da agressividade, quais são as outras perdas que as crianças podem ter com essa ausência do pai? A perda do referencial. Isso é o mais importante, né? Porque a perda do referencial vai gerar na criança a busca por um novo referencial. A partir daí, todas as outras relações vão se estabelecer. E não é o referencial estético, não é o homem estético. Repare bem que a gente está sempre colocando a diferença entre o que é a estética masculina do que é o papel social masculino. Você pode ter um pai esteticamente um homem dentro de casa, mas que nas relações familiares tem o comportamento social do que a gente chama de feminino. Ele não é o provedor da casa, quem é o provedor é a mãe, né? Ele como se diz, subjugado às necessidades da família, em que a mãe é provedora. Então, a ausência dessa figura social paterna pode induzir a criança em, buscando seus referenciais fora, ter, por um lado, ou aquele extremamente mimado, né? Ou aquele extremamente agressivo. E aí vai depender de como as relações vão se fazer. Imagine uma mãe que, por mágoa do pai, cria a ideia no filho de que o pai é ruim, de que o pai não presta, ou, como se diz normalmente, que o homem não presta, né? Qual é o referencial que você está criando da imagem masculina para essa criança? Então é muito complexo quando o adulto não tem o seu referencial mantido, de sua postura e do seu papel social dentro da família. Ninguém ocupa o lugar do outro. Não existe, eu fui pai e mãe para o meu filho. Isso não existe. Ou você foi mãe ou você foi pai. Mesmo no papel social, né, se você fala como provedora, tudo bem. Você proveu tudo para o seu filho. Mas socialmente, sempre você tem um buraco em que aquele buraco não vai ser preenchido nem pela figura paterna, nem pela figura materna na ausência de um ou de outro. Doutor, a gente estava falando aqui desses pais que têm a presença física, mas que não se envolvem muito com o dia a dia das crianças. E tem também os pais que muitas vezes, por questões de separação, saem de casa e não acompanham esse dia a dia, ou seja, a distância. O que é que eles podem fazer para se tornar mais presentes na vida dessas crianças? Eles precisam entender que qualidade é tão importante quanto quantidade. E muito mais, a qualidade das relações afetivas vão se fazer ao longo da vida. Elas não vão se fazer em um determinado momento da vida. Ninguém se torna um bom pai se não for numa fase adulta ou numa fase maior da criança, numa fase de adolescência, se não for um bom pai na infância. Porque na infância é quando a criança vai se identificar e vai construir a sua identidade a partir das suas relações familiares.
A ausência dessa relação é que vai determinar problemas futuros. Em contraponto a esses pais que são ausentes, tem os pais que são muito presentes e querem se dedicar exaustivamente à vida dos filhos, criando aquele papel de pai super-herói. Isso é bom ou ruim? O pai super-herói é diferente do pai bom demais. O pai super-herói é aquele que cria na criança a postura correta, é aquele que sabe dar limite no momento certo. O que se chama de um pai bom, muitas vezes, é um pai superprotetor. É aquele que dá tudo e não permite que sua criança se frustre em nada. Aquela ideia de eu não quero ver o meu filho sofrer, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. As ideias que a gente tem da nossa infância, elas têm que ser construídas em um novo modelo que melhore a nossa educação. E não que a gente exclua o nosso filho, ou os nossos filhos, dos sofrimentos normais da vida, porque é isso que constrói o caráter da pessoa. O paraíso é um lugar muito ruim. Por quê? Porque qualquer chuvinha no paraíso destrói aquela sua imagem de vida. Então, construir a ideia da criança de que o mundo vai ser maravilhoso, que ele nunca vai ser contrariado, que ele nunca vai sofrer, que ele nunca vai sentir dor, nem física, nem emocional, e que ele vai ser provido de todos os seus desejos, vai fazer com que essa criança, cada vez, busque o desejo maior. E quando ele não puder ter esse desejo suprido na medida que ele quer, o que ele vai fazer? Ou ele vai se frustrar, ou ele vai se tornar uma pessoa que, para conseguir aquilo que quer, vai usar de todos os recursos. Então, a gente precisa fazer com que o nosso filho sofra, desde pequenininho, com aquele sofrimento que educa. Uma coisa muito simples. Hoje em dia é comum você ver os pais comprarem tapetes emborrachados para casa. Aí você fala assim, por quê? Não, porque se meu filho cair, não bate a cabeça. No dia que ele estiver num lugar que não tenha tapete, ele vai se machucar. Porque ele não sabe se defender. Então, é uma ideia muito simples para a gente construir ideias muito complexas. Como é que você vai lidar com relações de trabalho na vida adulta, em que nem sempre tudo vai ser a seu favor, se você não tiver construída a ideia de que você pode suplantar momentos de dificuldade relacionados a perdas? Como que você vai resolver no seu trabalho a ideia de que você pode contornar os problemas com uma negociação em que nem sempre você vai ganhar? Ora, você construiu toda a sua vida apenas ganhando, acumulando. O comum é que se transforme esse sentimento numa culpa do outro. Eu nunca sou culpado de nada. Eu nunca sou culpado. Tudo que eu faço é correto, porque eu aprendi assim. Ninguém nunca me disse não. Então, a ideia de ser um bom pai não é ser aquele pai que é permissivo, aquele pai que dá à criança tudo o que ela quer. A ideia do pai super-herói é aquele que sabe suplantar e ensinar seu filho a suplantar os seus momentos de frustração, mas também sabe exaltar os seus momentos de alegria, os seus momentos de atos corretos, sabe dar reforço positivo quando necessário, mas que também sabe castigar, no bom sentido, na hora certa. Mesmo que a gente possa, nem sempre a gente deve dar o que a criança quer. Doutor, infelizmente nosso papo está chegando ao fim, mas eu queria aproveitar esse gancho do Dia dos Pais. Qual a mensagem que o senhor passaria para os pais que estão nos assistindo e que devem ter a consciência da importância desse papel dele no seu familiar? Apesar de ser um assunto muito difícil de abordar, porque tem muitas conotações, mas uma coisa tem que ficar muito claro, que nós pais, enquanto figura masculina e papel social masculino dentro dessas relações familiares, a gente tem que ter muito claro que punir não resolve o problema de ninguém. Educar não é punir. A ideia de que o pai vai punir o filho em todos os seus aspectos e a mãe não vai punir, essa ideia tem que ficar para trás. A gente tem que pensar numa nova sociedade, em criar relações diferenciadas, em ensinar nossos filhos a boa convivência, o respeito ao outro, o respeito às decisões do outro e saber conviver em comunidade. Essa ideia a gente está perdendo. O ser humano é cada vez mais individualista, o ser humano é cada vez mais egoísta, cada um está preocupado com o seu bem-estar. E nós, os pais, temos que entender que somos nós que criamos os nossos filhos. Nós não podemos terceirizar a criação dos nossos filhos.
Nós criamos os nossos filhos, não é a escola. A ideia é dizer, mas a escola não ensinou, mas você ensina em casa. A educação de casa vai à praça. Então, se nós não tivermos plena consciência do nosso papel de educadores nas nossas relações familiares, nós não vamos construir o adulto que a gente tanto deseja ter. Então, que nós possamos entender esse papel educacional do pai e conduzir esse papel ao longo da vida dos nossos filhos. E a gente finaliza aqui mais um Papo Saúde, edição especial Dia dos Pais. Obrigada pela sua companhia. Deixa aqui nos nossos comentários dicas de temas que vocês gostariam de escutar aqui no nosso programa. Eu espero você. Até a próxima.